para que não morra todo aquele que nele crer. Irmãos e irmãs, a fé é um dom de Deus, a fé é uma oferta. Deus nos oferta a possibilidade de termos fé, para que não morramos, nessa vida que vale a pena ser vivida no jeito certo, e para que não morramos na vida eterna, para que não percamos o céu. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. Nós celebramos hoje, adoramos o mistério de quem Deus é. Nós cantamos tão bonito o Salmo: a vós louvor, honra e glória eternamente. Louvor, honra e glória a vós. A vós quem? Deus. E quem é Deus? Hoje nós celebramos quem Deus é. Deus é trino, uno e trino. A homilia do padre hoje precisa ser um pouco teológica, sobre conceitos. Vamos tentar fazer ela ficar prática. Mas eu preciso da sua atenção, da sua boa vontade, porque a gente também só ama aquilo que conhece, né? Então, estejamos atentos a algumas coisas que às vezes nem é muito do nosso vocabulário. Vou tentar não falar grego aqui, nem viajar para onde não precisa, mas é preciso a gente relembrar, ou talvez até ouvir pela primeira vez algumas coisas. Quem é Deus? Então a liturgia de hoje nos coloca para celebrar a Trindade. Nosso Deus é um só, porque só existe um Deus. Mas esse Deus que é um, Ele é três pessoas distintas. Por pessoa, o que a gente entende quando a gente fala pessoa, uma pessoa? Significa um ser que tem vontade própria, um ser independente, tem sentimentos. Portanto, o nosso Deus, sem ser três, porque não pode ter deuses, um Deus só, esse Deus foi se revelando ao mundo como três pessoas distintas, mas porém de igual divindade e de igual comunhão. Deus foi se revelando na história do mundo, da humanidade. E a igreja, na sua sabedoria, dentro daquilo que a gente chama os tempos litúrgicos, Advento, Quaresma, Semana Santa, Tempo Pascal, Tempo Comum, quando a gente segue a igreja, e de modo especial segue os domingos, a igreja nos coloca nessa pedagogia e vai revelando isso para nós através da liturgia e sobretudo a liturgia dos domingos. Nós estamos nesse tempo onde a gente está fazendo o possível para ter muitas missas por causa do domingo. E eu tenho batido nessa tecla de que não é bom, não vai te fazer bem, não faz bem para ninguém, uma vez que não podemos todos estar nos domingos. Então, na misericórdia de Deus, né? Compensa, vale uma missa de dia de semana, uma vez que seria impossível todo mundo estar no domingo. Mas veja, meu irmão, entre Deus ser misericordioso com essa situação e eu usar dessa misericórdia para virar preguiçoso, tem diferença. O domingo, ele é essencial. Deixa o padre explicar para você. A nossa fé, como eu estou dizendo, ela é uma revelação. Ela é uma mudança de etapas e de aprofundamento. Então vamos pensar a Bíblia aqui, ó, o lecionário, né? A palavra de Deus. Olhando para cá que você entende, senão você não consegue. O domingo é o início da página. Os domingos são o início dos assuntos, são os inícios das graças. E aí vem, dentro dessa página chamada domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, mas só vira a página da fé, só cresce a fé, o próximo passo e semente da fé não está na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, está no domingo seguinte. E aí tem uma semana onde a gente celebra o domingo que celebrou, até que você vira a página. Por isso, a centralidade do domingo. O que mais me dói, nesse tempo que a gente está assim, e nós somos abençoados pelo tamanho que temos aqui, mas o que mais me dói quando vejo tantos lugares, é que se reduz muito o número de pessoas participando. E foi Pentecostes, domingo de Pentecostes. Mas eu fui na missa terça-feira.
Isso me dói o coração, mas precisa preocupar você à medida em que talvez é possível estar no domingo. O domingo é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia santo. E também é o dia da pedagogia de Deus, é onde Deus conversa os assuntos com a gente, não é outro dia. Portanto, o nosso esforço tem que estar para o domingo, as liturgias, sábado à noite, domingo, né? O final de semana é o grande momento da fé. Porque daí nós vamos compreendendo a revelação de Deus. Pega lá comigo, Quaresma, a volta, que fala toda da volta para Deus, o filho pródigo. É sempre o Pai que é mostrado, Deus Pai, a ênfase maior, né? Aquelas primeiras leituras sobre o deserto, o Egito, o Deus que se revelou poderoso para salvar o povo, fazer uma aliança com o povo. Depois nós tivemos a Semana Santa e todo o tempo pascal, onde a gente vê Deus Filho, Jesus nosso Senhor, até o domingo da Ascensão, tudo em torno de Jesus. Da Santíssima Trindade a gente olha mais para o Deus Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí nós celebramos Pentecostes, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Feito tudo isso, agora a gente celebra os três juntos nessa missa, porque já estamos naquilo que se chama na liturgia o tempo comum, que a gente não celebra mistérios, a gente celebra o que Jesus fez nos seus 3 anos, as pregações, os milagres e o que isso nos ensina e nos toca. Mas na história do mundo também foi assim, irmãos e irmãs. O padre precisa começar um pouquinho antes da liturgia do que a gente ouviu aqui. O pai da fé, o pai dessa compreensão que só existe um Deus e não existem deuses. O sol é um Deus, a lua é outro Deus, o trovão, a chuva, o mar, os bichos, entidades. Só existe um Deus. O pai disso tudo é Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Foi em Abraão que Deus começou um povo e começou a responder ao desejo humano, porque está na natureza de todo ser humano que existe algo de invisível, existe alguém invisível, que esse mundo aqui não é fruto de macaco ou brrr. Esse mundo é fruto de uma vontade, de um bem-querer, de uma pessoa. Quem é essa pessoa? E que todos os males que acontecem nesse mundo é fruto da nossa negação a uma pessoa. Todo ser humano sempre entendeu isso. E aí então em Abraão nós temos a revelação do único Deus. E Abraão se torna o pai da fé, também por causa lá do sacrifício de Isaac, mas isso é para outro dia. E aí nós temos então Moisés, na palavra de hoje. Moisés também recebeu essa revelação de um único Deus, porque Moisés é hebreu, foi criado lá no Egito por 40 anos, dentro da corte do faraó, e faraó escravizava os hebreus. No Egito tem Deus para tudo que você quiser, tem, até cobra é Deus. E lá tinha um povo pequeno, escravizado, trabalhava como escravo, os hebreus. Eles cultuavam o único Deus. Moisés então um dia, numa briga para proteger um hebreu que estava sendo espancado, torturado, acaba matando o egípcio. E de medo da prisão, ele foge pelo deserto. Encontra uma mulher, se casa, o nome do pai da mulher é Jetro, e ele fica 40 anos na casa de Jetro, seu sogro. E por 40 anos, todos os dias, ele apacentava as ovelhas de Jetro. Levava as ovelhinhas para passear, para comer, tomar uma água. E por 40 anos ele via uma montanha. E por 40 anos ele não foi conhecer a montanha que ficava como que no quintal da casa dele. Sossegado, Moisés, está vendo? Até que um dia o Espírito cutuca um pouco a pasmaceira do Moisés, e Moisés resolve ir, como diz a palavra, para além do deserto. Ele resolve ir mais profundo, ele resolve fazer o que ele nunca fez. E ele vai então levar as criações ao pé da montanha. Chega no pé da montanha, ele vê uma sarça, um arbusto. Vamos pensar aqui, esse arranjo de flor aqui. E está pegando fogo. Está pegando fogo, só que não desmancha, não desfaz a árvorezinha. A árvorezinha continua inteira, mas está pegando fogo. E aquilo atrai Moisés. Ele vai para aquilo e ele escuta uma voz: tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. Eu sou o Deus de vossos pais. Eu ouvi
o gemido e o clamor do meu povo, escravizado e oprimido. E eu desci para libertá-los, para que no deserto eles me celebrem, eles me louvem, porque no Egito eles não podiam celebrar a Deus. E Deus precisa ser celebrado. Então você vai tirar o meu povo de lá. E Moisés diz: mas o que eu vou dizer para o faraó? Chego lá de alegre. Se ele me perguntar quem me enviou, o que eu digo? O povo vai querer saber, mas você veio da onde? Libertar a gente? Quem te enviou? Moisés, você vai dizer assim: eu sou Yahvé, eu sou aquele que sou. O eu sou me enviou a vós, o único Deus. Muito bem. Moisés então conhece o único Deus. Ele não tem ideia do Deus Filho, Jesus Cristo, porque ele está séculos e séculos antes. Ele também não conhece o Espírito Santo como pessoa, mas ele conheceu que não há deuses, há um único Deus. E esse Deus ele é poderoso, esse Deus ele é Pai, esse Deus ele quer fazer uma aliança com o povo. Esse Deus quer ter por propriedade os corações dos seres humanos. Esse Deus não quer ser só agradado com sacrifícios e rituais, ele quer ser Senhor, ele quer fazer uma aliança com a terra, com o ser humano. Então Moisés vai e liberta o povo naquilo que a gente ouviu lá na vigília pascal. O mar se abre, o povo atravessa, e daí Moisés está caminhando com o povo no deserto. Só que esse povo, tão diferente dos piquirienses, graças a Deus, o povo de Moisés é um povo de cabeça dura e de muitos pecados. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus, ninguém dá trabalho para ninguém. Mas o povo que Moisés precisou caminhar e levar em direção à terra prometida era quase que insuportável de tão cabeça dura, ignorante, burro, jegue mesmo. E aí vem a palavra de hoje. Moisés, meus irmãos, está desesperado. Moisés está desanimado. Moisés não aguenta mais o que ele tem que fazer todo dia. Já sentiu isso na sua vida? Eu não aguento mais ser eu. Eu não aguento mais o dia de hoje, e eu já sei que amanhã vai ser assim, eu não aguento mais. E ele vai diante de Deus, então, Moisés, preste atenção nisso. Porque Moisés entende o que cura desânimo, o que cura depressão, o que cura vontade de morrer, o que cura vontade de chutar o pau da barraca, enfiar o pé na jaca, o que cura isso? Moisés então vai diante de Deus e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória, me põe perto, mostra-me, eu nunca te vi, eu quero te ver. Eu vi o Senhor abrindo o mar, eu vi um mar aberto, mas eu não te vi, eu preciso te ver, me mostra, Senhor. E aí Deus diz a Moisés: Moisés, ser humano nenhum consegue me ver sem morrer. Ninguém fica de pé na minha presença, todo mundo morre. Mas faz o seguinte, fica na fenda da rocha, igual a porta quando está entreaberta, que sobra aqueles 2 dedinhos para você ficar espiando. Você vai me espiar e eu vou passar pela fenda da rocha, como que de costas, e você vai ter um vislumbre de quem eu sou, porque a minha face ninguém vê, se vê morre. O único que via a face de Deus é Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, desde sempre para sempre. E aí nós temos essa leitura: o Senhor passa, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu com Moisés. Então Moisés está vendo Deus numa nuvem, numa bagunça, mas ele sabe que Deus está ali. E Moisés então faz uma experiência com o Deus único, poderoso, com o Pai. E o que ele exclama quando Moisés faz essa experiência? Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Quem é o Pai que Jesus veio revelar e aprofundar? Nosso Deus, Ele é um Pai que é misericordioso para com os miseráveis. Um Deus que é, um Pai que é todo-poderoso, mas também é clemente. Deus usa de clemência. O que é clemência? Quando alguém merece punição, eu que tenho o direito de punir, não puno. Quando alguém merece castigo, eu que tenho o direito de castigar, não castigo. E uso de pouca força, isso é clemência. Pai e mãe para educar filho tem que ser clemente. Ser clemente não é passar pano.
Ai, criança, né, padre? Não. O que é clemência? Clemência é quando o senhor precisa pegar o chinelo, e precisa. O senhor usa o chinelo na criança com toda a força que você tem? Não, senão você mata. Você quebra um braço, você deixa a criança toda roxa. Você dá a chinelada com clemência, ou seja, o quanto ele aguenta apanhar, não o quanto eu aguento bater. É uma dor pedagógica, é uma dor que assusta. Então, para dar chinelada no filho, tem que usar de clemência. Se eu soltar o freio do braço, mata a criança. A senhora, quando precisa pegar o chinelo, pegar na orelha, chinelo nós já pegou, né? Pegar na orelha e falar assim, vem cá, solta, vem para o quarto agora. A senhora precisa pegar na orelha, com clemência, porque se a senhora usar de toda a força que a senhora tem e com a raiva que está, porque tem gente que só corrige quando fica com raiva, né? Por isso que corrige errado. Se você pegar naquela orelha e não usar de clemência, você arranca a orelha da criança. Você descola tudo. Deus, ele é clemente. Deus não descarrega o que a gente merece. A ira de Deus recaiu sobre Jesus na cruz. Aquilo lá é o nosso acerto de contas com Deus. Conosco ele usa de clemência. Nos pede fé para viver os 10 mandamentos. Olha que castigo duro, nossa. Vim na igreja, viver os 10 mandamentos, amar o próximo. De vez em quando fazer um jejum. Nossa, que doído, né? Esse castigo, meus irmãos. Nosso acerto de conta com Deus não se resolve com jejum, terço e missa, não. Nosso acerto de conta com Deus, olha lá na cruz. Nós devemos a vida a Deus. Mas Ele usou de clemência. Creia no Filho. Pegue para você o perdão que Ele comprou. Participa da missa, vive os 10 mandamentos. Os 10, inclusive aquele. Na sexta-feira santa não come carne. Quinta-feira é Corpus Christi, vem na missa, honra o dia santo. Pronto, esse é o castigo, misericórdia, gente. Olha que Deus bom, esse é o castigo que nos sobrou. Ao invés dele crucificar um por um e nos fazer assim, quer ir para o céu, então sangra até morrer, porque os seus pecados são graves. Ele nos deu a fé com os mandamentos. Ele é clemente. Ele pega na nossa orelha, mas não arranca. Ele dá uma chineladinha, mas não nos deixa roxo. Misericordioso, clemente, paciente. Deus é paciência infinita. Rico em bondade, não pobre. Deus não é pobre, Deus é rico em bondade. O que é bondade? Suprir o que o outro precisa, caso eu tenha. O que você precisa? Eu tenho? Então toma. O nome disso é bondade. Deus é bondoso, Deus nos supre. E Ele é fiel, fiel para sempre. E quando Moisés faz essa experiência desse Deus, desse Pai, ele faz essa oração em favor de si, em favor do povo. Se continuar brincando com essas carteirinhas desse jeito, eu vou aí, sentar aí e fazer homilia aí. Beleza? Ele faz uma oração, Moisés, que estava desanimado, que não aguentava mais esse povo. Ele entende quem Deus é, então ele diz, Senhor, se é verdade que eu tenho o teu favor, eu te peço. Olha o que ele pediu ao Pai, a Deus. Caminha conosco. Caminha com a gente, poxa. Se embola aqui no deserto, Deus. Desce aqui. Caminha conosco. O Pai caminha, Deus caminha conosco. Embora esse povo não é igual aos pequenienses. Esse povo é cabeça dura. Perdoa os nossos pecados, as nossas culpas, e nos acolhe, Pai, como propriedade Tua. Nós somos propriedade de Deus, Criador de todas as coisas. E esse Deus, para nos fazer propriedade Sua, Ele foi conhecido como Deus único. E Ele prometeu, através dos profetas, a vinda de um tal Messias. Um Messias, o libertador de Israel. Então o povo que acreditava em um só Deus, Criador de todas as coisas, libertador e poderoso, vive a expectativa de um Messias. E aí nasce Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus não nasceu um dia lá no céu.
Jesus sempre existiu em Deus. Ele é Deus como Deus é. Ele é o Filho, o Pai e o Filho, porque Deus é amor. E amor é o quê? Amor é um movimento, meus queridos, para fora de nós. Quando o amor não é para fora, quando o amor é para dentro, o nome disso é uma doença chamada narcisismo. O que é narcisismo? É uma doença, é um desvio de caráter. É a pessoa que pega todo o amor que tem e ama quem? Ela. Ela se ama, ela beija o espelho. É o narcisismo. Eu para mim. Eu para mim. Eu não saio para fora de si. Deus é amor, totalmente amor. Portanto, Deus que é amor e que é uma pessoa, Ele saiu de fora de si desde sempre, porque desde sempre Ele existe, desde sempre Ele é amor. E Ele derramou esse amor onde? Quando? No Deus Filho, Jesus. Amado desde sempre. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, desde sempre. E aí Jesus nasce. E Ele começa a pregar, a fazer milagres, e as pessoas entendem que esse Jesus é, no mínimo, um grande profeta. Só que Ele é mais que isso. O que os evangelhos que a gente vai escutar agora, nesse tempo comum todo, nos mostra? Jesus diz, revela, afirma que Ele é o Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo, Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus não é filho de Deus como você e eu somos, no sentido de que fomos criados um dia e Deus nos acolheu e resolveu chamar de filho. Deus nos adotou em Jesus. Jesus é filho desde sempre. E aí os apóstolos vão crescendo nessa compreensão. E aí começam a entender, o nosso Deus é um, mas é dois. Porque esse que está diante de mim aqui, andando em cima da água, multiplicando os pães, curando os enfermos, lendo os pensamentos, expulsando o demônio à distância, esse cara é Deus. Por isso não tem lá momentos no dia da ascensão, no dia da pesca milagrosa, onde os discípulos se prostram. O que é se prostrar? É ajoelhar com a bunda para cima e a cara no chão, diante de Jesus. E Jesus nunca falou, para com isso, rapaz, está achando que eu não sou Deus, não. Jesus nunca fez isso. Jesus recebeu a adoração dos discípulos. Então os discípulos já tinham isso. Deus é um. E nisso concordam os judeus, o muçulmano. Mas parece que Deus é dois, por causa de Cristo nosso Senhor. E quem crê nele não é condenado. No Pai está a criação, a lei, o poder e a misericórdia. Em Jesus está o caminho, está o Salvador e a salvação. É Ele quem nos devolve ao Pai, no seu sangue derramado na sua cruz. Por isso a palavra de Deus hoje diz, quem nele crer não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos e irmãs, Deus não nos condena. Condenado nós já estamos tudo. Deus nos salva. A gente tem essa ideia de que Deus pega as pessoas e joga no inferno. Não, Deus tira e leva para o céu. Mas é preciso crer em Cristo, no seu Evangelho, viver a sua palavra. Você sabe, minha gente, tem muita gente vivendo como se o céu fosse natural, como se o céu fosse uma consequência do que somos. Não, a gente nasce, cresce, aprende a ler e escrever, andar, namora, casa, jovem, forte, faz suas coisas, aí fica adulto, estabiliza, aí vai ficando mais velho, né? Os cabelos caem, as vistas encurtam, a barriga cresce, começa a tomar uns remédios, peca um pouco aqui, peca um pouco lá, tal coisa, fica gordo, infarta e morre, ou corona leva, e vai para o céu. É assim não, filho. O céu não tem nada a ver com a gente. O céu não é uma consequência de quem está crescendo, fica adulto, aí começa a ficar velho, cai cabelo, fica cego, engorda, infarta e morre, vai para o céu. Epa, parou aqui. O céu é uma possibilidade. O céu é uma oferta que nós precisamos tomar posse. Igual uma outra cadeira que está vazia aí. É uma oferta da paróquia e dos padres.
Um caminhão de missa é uma oferta. Pela fé de que vale a pena, você vem. Ou pela fé de que a coberta é que vale a pena, a gente fica. O céu não é lógico, meu irmão. Nós somos criaturas, não temos nada a ver com o céu. O lógico é, depois disso tudo, caixão, túmulo e bigato comer. O céu é uma oferta. A ressurreição é uma mão estendida. A gente precisa ir lá, pegar, grudar, não soltar e subir com ele. Pela fé, pela conversão, pela adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que a gente se salva. E aí os discípulos então viveram, domingo passado, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E aí, eles fazem uma outra experiência. Jesus já estava falando, eu vou enviar o Paráclito, o Espírito do Pai. E eles fazem a experiência do batismo no Espírito Santo. E isso é tão forte que também eles vão descobrir uma coisa. Não, pera lá, Deus é um só. A gente sabe disso, vai. Oh, como que não? Tem um Deus lá em cima. O nosso Deus, o nosso Pai. Mas está aqui Jesus, é Deus também, então é dois. Beleza, dá. Que é dois a gente já sabia. Mas o que é esse fogo que queima, que manifesta dons e carismas, que nos habita, que nos inspira? São Paulo vai dizer numa das suas cartas, irmãos e irmãs, não contristeis, não entristeçais, não faça chorar o Espírito Santo que habita em vós. Então os discípulos, e nós todos já vivemos isso. Deus, não tem Deus, tem um Deus só. E Ele é um Pai que tudo fez, que tudo criou. Mas Jesus Cristo também é Deus. E o Espírito Santo, nós sabemos em nós que é Deus. É três, mas é um só. É a perfeita comunhão das pessoas da Santíssima Trindade. E o que o Espírito Santo faz em nós então? A segunda leitura que nós ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios nos fala, queridos, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, alguns dos frutos do Espírito Santo. O fruto maior, ele disse no final, o Espírito Santo tem por missão nos santificar e nos colocar em comunhão com o Pai e o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio trazer a graça, a salvação. O amor de Deus, o perdão de Deus, do Pai, estejam convosco. E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. O que é a comunhão do Espírito Santo? O Espírito nos habita e nos coloca em comunhão com Deus. Comunhão, mistura. Ele comigo e nós com a Santíssima Trindade. Essa é a missão do Espírito Santo. Nos habitar para estarmos em comunhão com Deus. E a gente rompe isso pelo pecado. Sobretudo pelos pecados que necessitam do sacramento da confissão. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não coube a ele nos salvar na cruz, nem coube a ele a função de pai, de lei, de poder. Paulo elenca algumas coisas que eu gostaria de pontuar, sobretudo pela nossa vida prática. Eu vou terminar com a historinha de Santo Agostinho, porque sobre a Santíssima Trindade a gente fala, mas não é que vai entender mesmo. Então, algumas coisas que são muito práticas para a nossa vida, mas que é fruto da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Quem está acordado, fala eu, que senão eu paro. Ah, que bom. Irmãos, alegrai-vos. Qual é o fruto e qual é o termômetro do Espírito Santo na nossa vida? Alegria. Não significa que você não possa chorar, sofrer, fazer luto, ter um dia difícil. São Paulo disse, irmãos, sejam bestas, sejam iludidos, viva no mundo de Poliana, está tudo certo e tudo bem. Não. Mas ele disse, irmãos, alegrai-vos. A alegria é um fruto do Espírito Santo. São Paulo vai dizer lá na sua outra carta por 16 vezes, alegrai-vos, repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. O Espírito Santo nos alegra, nos faz felizes, com a vida que temos mesmo. O Espírito Santo não nos dá coisas para a gente ser alegre. Ele nos faz alegre com a vida e com a cruz que temos. O Espírito Santo organiza dentro de nós
a tristeza e o sofrimento. Porque você já viveu o suficiente para saber que quem é alegre também sofre. Você já viveu o suficiente para saber que a alegria que você vê e que é possível, só é alegre quem sabe misturar, organizar dentro de si o sofrimento. Você já viveu o suficiente para deixar de ser iludido. Quem é que é alegre? Quem sabe sofrer. Quem sabe sofrer. Quem encontra em si espaço para os problemas, para os perrengues, para as misérias que tem, é alegre. E isso, meu irmão, minha irmã, ninguém faz, não. É só o Espírito Santo de Deus em nós, que a gente busca na oração, é que faz em nós. Então, olha lá, irmãos, alegrai-vos e trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Quer ser alegre? Quer se manter alegre? Trabalha no seu aperfeiçoamento. Ou seja, trabalhai na vossa santificação diária. Meus irmãos, por que a gente é triste, azedo, chato, melancólico? Porque nós temos preguiça espiritual de trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Quem trabalha no próprio aperfeiçoamento se mantém na alegria de Deus. Porque olha o que disse Paulo: trabalhe no seu aperfeiçoamento, não no aperfeiçoamento da vida alheia. Deixa eu te dizer, quem vive com o zóio na vida dos outros, vai acontecer duas coisas. Porque só tem duas coisas para acontecer em quem não se aperfeiçoa, não se percebe, não faz exame de consciência. Tem gente que vive em função da vida alheia. E nós estamos nesse mundo de Facebook e Instagram para isso, para ficar olhando a vida alheia. Ou quando você entra no Facebook, no seu Instagram, você vai ver você mesmo lá. A gente vai ver os outros. E aí, querido, presta atenção aqui no padre. Só duas coisas podem acontecer de quem vive de vida alheia. Uma possibilidade: a gente fica hipercrítico, azedo, polêmico, revoltado, briguento, ninguém presta, ninguém vale nada, esse mundo é uma merda, não dá para confiar em ninguém, só Deus mesmo. Gente azeda, só eu sou bom, todo mundo é desgraçado. Quantas pessoas estão assim? E aí, coisa esquisita, estômago queima, sono não vem, vive com dor de cabeça, bora tomar remédio. Bora tomar remédio. Trabalhe no seu aperfeiçoamento. No seu, não no dos outros. Parece que eu estou vendo, isso é muito próprio das mulheres às vezes. Os homens também, tem uns homens que não estão valendo nada. Mas tem umas mulheres difíceis demais, vai ficando velha. As mulheres reparadeiras, essas mulheres, parece que eu estou vendo ela lá, batendo uma massa. Toda suada, toda revoltada, mal amada. Aí chega alguém, uma cunhada, chega a família, né? Hoje é domingo, chega a família e faz um comentário sobre algo. Parece que eu estou vendo. Essa santa que você acha não, mas tá. Cala-te boca. Toda suada, caindo dentro das coisas. Pelo amor de Deus. É por isso que tem homem que bebe. Vai aguentar a senhora só chapado. Nem o cão quer. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Mas quem vive de vida alheia, se não fica assim, fica como? Todo mundo tem, eu não tenho. A grama do vizinho é sempre mais verde. A mulher do vizinho é sempre mais doce. O marido do vizinho é sempre mais educado. Tanto que a gente reza, por que só que eu... Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. O Espírito Santo nos move para nós mesmos, não para os outros. Para os outros se for para fazer caridade, para os outros se for para evangelizar, mas o Espírito Santo nos move para dentro de nós mesmos. Alegrai-vos, irmãos. Queridos, é o Espírito Santo que nos tira da preguiça espiritual, desse sofrimento que grudou em você, não vai sair nunca mais esse negócio daí. É por isso que eu falo, insisto, e quem não consegue entender, paciência. Antidepressivo não cura depressão, porque se curasse, você já tinha parado de tomar isso aí há muito tempo. Não cura. Faz parte de um processo de cura. Mas o que cura? Porque o que é depressão, grosso modo, meus irmãos? É a tristeza que grudou. É ou não é? Por que você tem depressão? Você vai me dar um motivo, mas eu vou encontrar a pessoa que tem o mesmo motivo e não ficou depressiva. Por quê? Porque nela a decepção, a dor não grudou, lavou, foi embora, passou,
Foi difícil, mas passou, desencardiu. Mas tem gente que grudou e ficou. E como é que você sai disso? Tomando remédio? Trabalhando no seu aperfeiçoamento. E aí você vai encontrando a alegria de ver que essa mágoa que te mantém na cama está diminuindo, está saindo, porque quem tem o Espírito Santo é capaz de perdoar, quem tem o Espírito Santo é capaz de redimensionar, quem tem o Espírito Santo é capaz de ser otimista, ver o lado bom das coisas. Só que isso, meu irmão, é trabalhoso, não é feitura de um dia. Leva a vida, você precisa rezar, você precisa tomar o remédio, você precisa ir confessar com mais frequência, você precisa vir em mais missas, você precisa parar de ficar no celular o dia inteiro vendo receita de bolo ou música de corno. E começar a assistir, inclusive o seu pároco, quem sabe. Frei Gilson, tanta coisa boa, bora para cima. Mas isso é trabalhoso. E a nossa preguiça vai nos manter nos remédios. O que mais o Espírito Santo faz? A alegria, o trabalho interior, a coragem, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz e Deus estará convosco. Viva em paz e Deus da paz vai estar com você, na comunhão do Espírito Santo de Deus. E para terminar, a história de Santo Agostinho, que possivelmente você já conhece, até me viu contando, mas tem sempre quem não ouviu. Mas se tem um dia que ela cabe e é bem-vinda, é hoje, né? O dia da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, você já sabe a história dele, um grande santo da nossa igreja, doutor da igreja. Santo Agostinho, um dos maiores nomes, não só da teologia, como da filosofia, porque antes de se converter, Santo Agostinho era filósofo, um homem do saber, da busca pela verdade. Então, uma boa faculdade de filosofia, o professor pode ser ateu, o aluno também, tem problema. Hoje é dito estudar Santo Agostinho e conhecer, se possível, profundamente o pensamento agostiniano sobre tantas coisas, é lindo. Mas vamos lá. Santo Agostinho era o playboy. Santo Agostinho era o retrato de muitos dos nossos jovens que a gente conhece. Ele não era maconheiro, ele não era criminoso, não era nada disso. Mas ele era o playboyzinho pegador. Ele era o menino tupetudo, certo? Então Santo Agostinho, quando tinha vontade de pegar uma mulher, ele pegava, dormia com a namorada, tomava os golinhos de vez em quando, tinha uma vida financeira suficiente, ele não era rico, mas ele devia ter o carrinho dele rebaixado, somzinho tal, entendeu? Camisinha no bolso, igualzinho um tanto de gente, igualzinho. Santo Agostinho não era o Satanás, estava indo para o inferno, mas era o prostituto socializado. Pegou tudo que tinha que pegar, até que engravidou uma moça, assumiu, foi morar junto, não sabia se gostar, não sabia se ficar, que rolo, que piseirão santo. Só que Santa Mônica nunca foi a mãe dele. Ai, padre, jovem, né? Não. Ela rezava, puxava a orelha, 30 anos, né, rezando pelo filho da mãe. Mas enfim. E aí Santo Agostinho entra naquilo que hoje qualquer um iria dar o diagnóstico de depressão. Um vazio. Um sofrimento, porque ele buscava a verdade, mas ele se sentia preso, sobretudo na sua sexualidade, na sua vida afetiva. Até que um dia Santo Agostinho, no fundo do poço, tem uma experiência com Cristo, com Jesus, através da Bíblia, da palavra, uma carta de Paulo que ele abre para ler e lá Paulo descasca ele. Sabe quando você abre a Bíblia e vem na testa, vem na lata e vem no queixo? E ele cai em prantos, a mãe dele muito católica, rezando por ele, e a igreja, amiga do bispo. Então ele entende que ele precisa ir para a fé, pedir o batismo. E o que Santo Agostinho experimenta naquele dia? Só existe um Deus. Santo Agostinho por um tempo foi maniqueu, que acreditava que existia dois deuses, todo-poderosos, e eles brigam. O Deus bom e o Deus mau. Um Deus que criou coisa boa e um Deus que criou coisa ruim. Então, por exemplo, pernilongo e outras coisas mais, teria sido esse Deus ruim aqui que criou. Mosquita dengue, entendeu? Então ele acreditava, ele era confuso. Mas então aquele dia ele faz uma experiência. Só tem um Deus. E esse Deus é Jesus Cristo. Ele experimentou o poder da palavra de Cristo. E ele experimentou que esse Cristo dava a ele um Pai no céu.
E ele experimentou o Espírito Santo nele. Santo Agostinho foi um homem cheio do Espírito Santo. Tem um comentário dele ao Salmo 99, 94, nunca me lembro direito, quando ele comenta o cântico em línguas, o júbilo. Então Santo Agostinho fez a experiência de que Deus é um só, mas é três pessoas. É Pai, é Filho e Espírito Santo. Mas ele é filósofo, então ele quer organizar, ele quer entender. E ele gastou muito tempo tentando entender, tentando saber, será que Jesus é Deus mesmo, igual é Deus? Ele foi com esses problemas todos, até que um dia, você já sabe, ele está lá no norte da África, na cidade dele, lá está lá em Tagaste, e Santo Agostinho resolve ir pensar essas coisas na praia. Lugar bom de pensar, gente. Praia. Aí sentou lá, fez os pés na areia, pediu uma água de coco, e começou a pensar. Deus é três, mas é um, mas é três. Se é três, mas continua sendo um, mas e foi. Aí quando ele ia organizando, escapava da cabeça dele. Tanto é que um dia ele vai dizer assim, sobre a Santíssima Trindade, eu sei tudo, não tenho dúvida nenhuma, até que me perguntem. A gente não é assim também? Não tem coisa que a gente sabe, mas se tiver que explicar, parece que desaprende. Se tiver que falar, parece que não disse o que era. Porque tem coisa, meus irmãos, que só cabe no silêncio. Deus é uma contemplação, muito mais do que um discurso. Mas está aí lá, sentadinho, os pezinhos na areia, está ali coisa. Vou até fazer aqui para você acordar, quem sabe. Está lá, Agostinho, sentadão, pé na areia, vinha de coco, pensando. E quando ia pensar, escapar. Eis que vem um menininho, fica meio perto dele assim, o menininho vai lá, o joelho começa a cavar um buraquinho na areia, cava o buraquinho, limpa o buraquinho. Pega um copinho, vai lá onde morre a onda, enche a conchinha de água, volta correndo e joga no buraquinho, perto do Agostinho ali. Quando o menino joga no buraquinho, a água escapa, chega, transborda o buraquinho. O menininho dá um sorriso todo feliz, que o buraquinho está cheio, e o Agostinho só aqui, desenhando na areia, isso aqui, olhando, o maluco. A água escapa, o menino dá um sorriso, é um menino de camisetinha verde, listras brancas, um short branco com listras verdes. O menininho vira as costas e corre para a água de novo. Quando o menino vira as costas e corre para a água, o que o buraquinho da praia faz quando a gente joga água? Chupou a água, e Agostinho? Deus é três, Deus Pai, se é Pai, porque o Filho é eterno, gerado. Quando ele vê, o menino está aqui de novo. Joga água, o buraquinho transborda, o menino todo feliz, aí dentro, filha da mãe vira. Vai lá pra dentro. Quando ele vira, o que o buraquinho faz? Agostinho olha, o palmeirensezinho, o meninozinho correndo, tá. E ele continua. Bem despeito, está aqui rezando. E aquilo, sabe esses meninos que a mãe não segura, que anda, vai e volta, toma água, faz xixi na missa? Então, esse menino começou a irritar o Santo Agostinho. O Agostinho não aguentou, vendo aquela cena. E o menininho veio de novo, jogou a água, encheu, ficou todo feliz, voltou a buscar água. Quando ele volta a buscar água, o que o buraquinho faz? O tio não aguentou, quando ele falou, menino, o tio não quer brigar não, mas pelo amor de Deus, o que você faz que você vai e volta, coloca água nesse buraquinho, você não também, toda vez que você vira as costas, o buraquinho absorve a água, eu não estou entendendo você, o que você está fazendo? O menininho olhou para ele, falou assim, eu vou colocar a água do mar nesse buraquinho. Ele falou, o quê? Eu vou colocar o oceano no buraquinho. Agostinho riu, falou, seu filho, tua mãe não explicou para você, querido? É impossível o mar, o oceano entrar num buraquinho. Aí o menino olha para ele, nunca tinha visto a criaturinha. O menino diz assim, Agostinho. Aquilo Agostinho já arrupiou de baixo para cima. Endireitou com a coluna. Como é que sabe meu nome? Agostinho, é mais fácil a profundidade e a imensidão do mar e do oceano entrar no buraquinho do que o mistério da Santíssima Trindade que você está aí pensando o dia inteiro entrar na tua cabeça. E daí o menino desapareceu porque era um anjo do Senhor. E aí o que Santo Agostinho aprendeu? Que tem coisas de Deus que a gente não retém, porque Deus é muito maior do que o buraquinho. E Santo Agostinho continuou com muitas perguntas. Mas as perguntas não impediram Santo Agostinho, não impedem a cada um de nós de saborearmos, de sugarmos Deus. Porque o buraquinho, quando o menino joga água e a água chega e escorre,
o buraquinho retém toda a água? Não, ele não retém a água, porque o que o buraquinho faz com a água? Ele suga a água. Deus não é para a gente reter como uma caixa d'água, é para a gente sugar. E aquele buraquinho, apesar de ficar vazio do mar, porque o mar continua sendo mar, o buraquinho está embebido do mar, está ungido pelo mar, está molhado pelo mar. E é assim que Deus faz em nós, meus irmãos, também nos seus mistérios. Deus é mistério. A gente entende o suficiente para amar, crer, desejar, respeitar e seguir a Deus. A gente nunca entende tudo. Isso que é mistério, é entender o suficiente, porque não cabe em nós. Mas isso que a gente entende o suficiente precisa ser como o buraquinho, como a areia faz com a água. Passa em nós e nos deixa molhado, nos deixa salgado, nos deixa curado. Porque Deus é mistério naquilo que Ele é, e Deus é mistério também no modo como Ele é nessa terra aqui. Quantos mistérios não tem a vida? Quantos mistérios não tem a sua vida? Quantas coisas você entende, mas não entende tudo, e você precisa silenciar. Mas isso também é visitação de Deus. Então, meus irmãos, nos cabe adorar e sugar o que sabemos, e não lutar para reter. Não vai caber em nós, mas o que cabe e escapa, já é suficiente para nos deixar ungidos, molhados desse sal, desse mar que é Deus, e para o qual a gente tem a possibilidade de ir pela fé em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.